Então, como eu estava falando, a nossa aula de hoje é a continuação da nossa última aula. Vamos continuar falando de amor, mas agora o amor como energia divina, que nós processamos o tempo todo e que nos empodera se nós tivermos a consciência de fazer esse processamento de maneira adequada, essa usinagem de maneira adequada. Então, essa vai ser a nossa aula 89 do track de aulas da escola, que são 118. Amar teu próximo como a ti mesmo. Essa é a lei maior, né? A lei que Jesus nos trouxe do Pai, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Como eu já coloquei, né, para nós amar ao próximo, precisamos primeiro nos amar, porque a gente só dá o que tem, então nós precisamos nos amar, só que de maneira equilibrada, usando a humildade para recurso de equilibrar a nossa vaidade com o nosso orgulho. Orgulho é quando nos amamos, orgulho ruim, né? Porque é bom ter orgulho, mas orgulho ruim é aquele que nós nos amamos demais, ou a vaidade ruim, que também é bom ter vaidade, mas não em excesso. A vaidade ruim é quando nos amamos de menos. A humildade é o recurso que nós temos para manter, né, o orgulho e a vaidade em equilíbrio em nós, nos amando de maneira equilibrada. Nos amando de maneira equilibrada, fica um pouco mais fácil amar ao próximo, né, porque nós precisamos também controlar o nosso ego, como eu vou falar mais tarde. Mas é importante que nós nos amemos de maneira equilibrada, para que a vaidade e o orgulho estejam sob controle. Como definir o amor? A gente pode procurar no dicionário, nós vamos ver que é um sentimento espontâneo que nós sentimos por uma pessoa, por algo, e que demonstra, né, uma certa atração, um certo conforto por esse algo ou por essa pessoa. O amor, é isso que a gente precisa ter claro, ele não é simplesmente um conceito, ou seja, não basta eu simplesmente falar para as outras pessoas que eu as amo, que eu amo meu companheiro, ou que eu amo meus filhos, ou que eu amo meus pais. Eu preciso fazer isso de maneira prática. Senão, na maioria das vezes, esse amor não fica claro que realmente sentimos por ele. Lembrando que existem vários tipos de amor, várias formas de amar, como eu coloquei na aula anterior. Então, o amor não é um conceito, o amor é ação. Eu preciso demonstrar, eu preciso ter vontade e agir. Eu não posso ficar só na palavra. Eu preciso necessariamente demonstrar isso através de palavras, através de atos ou através de sentimentos e pensamentos. Porque eu posso demonstrar o meu amor também por pensamento e sentimento. Amor ao divino, amor à natureza, amor a uma pessoa. Mas a pessoa não vai perceber. Se eu fizer isso só por sentimento, só por pensamento, a pessoa não vai perceber. Sim, a maioria das pessoas realmente não vão perceber esse amor que nós estamos colocando de forma prática através do pensar e sentir. Mas nós, de uma forma ou de outra, estaremos alterando o universo à nossa volta e assim contribuindo para o bem-estar daquele ser amado. Então, sim, podemos praticar o amor. Se nós amamos alguém, né, nós podemos pensar e sentir. Agora, para que a pessoa sinta, mesmo de maneira inconsciente, o nosso amor, normalmente a gente precisa verbalizar isso ou fazer algo de prático. O fato é, o amor é ação. Não basta simplesmente dizer que ama. Mesmo num casal, num companheiro, numa companheira, existem diversas formas de amar.
E existem pessoas, isso é científico, que percebem o amor de um outro de formas diferentes. Então, pessoas que basta você falar que a ama toda hora, que ela entende, que ela compreende, que ela percebe o amor. Existem outras pessoas que você só fazer isso, ela não vai se sentir amada. É necessário que você compre presentes, que você vive apresenteando de tempos em tempos, ou então é necessário que você a toque, que você a olhe nos olhos. Enfim, existem 5 tipos diferentes de relacionamentos. Não é o objeto dessa aula. E a gente precisa perceber, né, qual é o tipo, né, daquela pessoa para que eu possa demonstrar o amor para ela de maneira que ela entenda. Estou colocando isso para vocês perceberem que não é uma coisa tão simples a outra pessoa perceber que é amada. Às vezes nós amamos tanto, mas expressamos pela maneira errada, pelo canal errado, e a pessoa não percebe. Então é importante sim que nós coloquemos esse amor, demonstremos o amor de maneira prática, de preferência por atos e palavras, mas também por pensar e sentir. O amor, ele é energia. Esse é o foco que eu quero dar nessa aula. Já falei muito, né, das formas de amar, da importância de nós amarmos. Agora, eu quero falar muito nessa aula de energia. Nós absorvemos energia o tempo todo, através dos alimentos, através do ar que respiramos, através do prana, que é a energia divina que banha toda a criação de maneira contínua o tempo todo. Ou seja, o éter dos antigos, ou então a energia escura da ciência moderna, na verdade é o prana do divino atravessando toda a criação pelo tempo todo. E nós absorvemos essas energias, tanto do prana, né, de maneira direta, como através dos alimentos, como através do ar que respiramos, e essa energia ela não fica acumulada conosco, a gente irradia essa energia. Ou seja, nós realizamos trabalho, né, com a energia. Trabalho é a transformação de energia, o uso da energia para algo. Então nós trabalhamos a energia, nós usinamos, nós processamos a energia que nós recebemos e a irradiamos, a emanamos através do pensar, sentir e falar e agir. Falar e agir é a forma mais comum de nós emitirmos energia. E fazemos isso até quando estamos dormindo. Por isso que dormir demais cansa, ficar sentado cansa, ficar em pé cansa. Ou seja, cansa porque nós gastamos energia o tempo todo. Quer queiramos, quer não. E essa energia que nós gastamos é a energia que nós captamos anteriormente. Só que a energia que nós captamos e trabalhamos e nós irradiamos, nós precisamos ter consciência de como fazemos isso. Porque essas energias que nós processamos, nós podemos irradiar essa energia através das vibrações, que vibrar é pensar e sentir, e também através do falar e fazer. Mas só que nós podemos irradiar essas energias que nós captamos de maneira construtiva para o universo que nos cerca ou de maneira destrutiva para o universo que nos cerca. Ou seja, uma palavra que eu coloque, eu estou irradiando energia através de ondas mecânicas. As palavras que eu estou colocando podem ser palavras construtivas, motivadoras, ou podem ser palavras negativas, destrutivas. Da mesma forma que as palavras,
eu posso, no agir, também fazer isso de maneira negativa ou positiva, dependendo de como as minhas ações vão interferir no universo que me cerca. Agora, o que as pessoas normalmente não percebem é que com o nosso pensamento e com o nosso sentimento, nós também podemos irradiar, e fazemos isso, irradiar energias construtivas ou energias destrutivas. É muito comum a gente ouvir a expressão energia positiva e energia negativa. Na verdade, energia é energia. A energia positiva nada mais é que a energia processada e transmitida, só que de uma maneira construtiva, através do nosso falar, ou fazer, pensar ou sentir. A energia negativa é aquela energia que nós transmitimos, mas que de vez ela ter um caráter construtivo para o universo, ela tem um caráter destrutivo. Então, isso fazemos o tempo todo. E tem mais, isso é científico, o que eu estou colocando não é divagação, achismo, é científico. Tudo é energia. Nós, somos espíritos, mas somos energia divina, uma centelha divina. E nós condensamos energia do plano material para construir uma máquina biológica de manifestação, que é esse nosso corpo. Mas é energia. E tudo que nos cerca também é energia e também está vivo. Por mais que nós não consigamos perceber a vida que está à nossa volta, tudo é vivo. Inclusive o reino mineral também é vivo. Só que nós não percebemos a vida porque a gente não vê nada se mexer, não vemos as trocas de energia, mas aquilo é vivo. Se nós formos a nível atômico, a gente vai perceber que existem átomos e se nós ampliarmos ainda mais, nós vamos ver que esses átomos, que a princípio só os elétrons estavam em movimento, a gente vai perceber que os seus núcleos também estão em movimento, compostos de quarks, que também estão trocando energia o tempo todo com o universo que cerca o núcleo atômico. Ou seja, tudo é vivo. Pode ser matéria que não tenha consciência de si própria, mas tudo é vivo. E os espíritos, essas chispas divinas, elas vão procurando meios de se autoconhecerem através da ampliação de consciência. E vocês vão ter isso em evolução anímica, em aulas posteriores, na continuação do curso no 3º ano. O que nós, espíritos, fizemos quando ganhamos a condição de estarmos no reino nominal, ganhamos a consciência da existência individualizada, continuamos conectados à consciência coletiva, só que agora da humanidade. Mas nós temos uma consciência individualizada. O que nós fizemos foi simplesmente atrair a matéria necessária para nós plasmarmos esse corpo, essa máquina biológica, para podermos manifestarmos aqui. Mas é tudo energia. Então nós somos energia e estamos habitando, vestindo uma roupa para nos manifestarmos no plano físico. E como tudo é energia, tudo vibra. O que caracteriza a vida é o movimento, e tudo vibra. Essa é uma lei universal, inclusive, de Hermes Trismegisto. Tudo vibra. E nós vibramos em diferentes frequências. Cada um de nós tem uma frequência padrão de vibração e tem os harmônicos que nós flutuamos dependendo do nosso estado de espírito, da nossa forma de pensar, sentir, falar e agir. E quando a gente é colocado que nós construímos o universo que nos cerca, cada um de nós, é porque nós influenciamos com as nossas irradiações, com as nossas emanações energéticas, o universo que nos cerca. Por isso que nós não podemos reclamar da vida que temos.
Por isso que é forte, mas é verdade, que cada um de nós tem a vida que merece ter. Na verdade, né, de maneira correspondente ao que pensa, sente, faz e fala. Porque as escolhas, quem fez somos nós. Tudo é produto de escolha, então nós não podemos reclamar do que temos hoje. Não devemos colocar a culpa no nosso próximo, não devemos colocar a culpa no governo, não devemos colocar a culpa em situações, porque nós fizemos as escolhas. Desde a época de encarnar, nós escolhemos a família que iríamos encarnar. E entramos no concurso para tentar nos encarnar numa determinada família, numa determinada cidade, num determinado país, por necessidade nossa de espírito. E nem sempre as nossas escolhas a gente consegue materializar, porque são milhões de espermatozoides, milhões de espíritos querendo encarnar, mas só um normalmente consegue. É um concurso. Nós brigamos para conseguir entrar na matéria, para ter as experiências que nós julgamos necessárias. Não que exista destino, existe destinação. Agora, se nós vamos conseguir, né, cumprir os nossos objetivos, depende de cada um de nós por causa da lei do livre-arbítrio. Eu quero ir para o Rio de Janeiro. Né? Tudo bem, a minha destinação é o Rio de Janeiro, mas eu vou realmente? Depende do meu livre-arbítrio. Eu vou conseguir chegar? Depende do meu livre-arbítrio e de uma série de situações. Porque o destino não existe, não está escrito, é causa e efeito. Existe uma destinação, um objetivo. E isso tem a ver, então, com o nosso dia a dia. Porque nós estamos irradiando energias o tempo todo. Se essas energias que nós estamos irradiando, emanando, são positivas ou negativas, só depende de nós, da nossa consciência de fazer isso de maneira positiva. Que essa usinagem, esse processamento, pode ser feita de maneira consciente. Simplesmente nós percebemos que estamos tristes, abatidos, desmotivados, chateados, depressivos, né? Nós devemos imediatamente, percebendo esse estado, como está por um estado de espírito de alta produção, de plenos recursos. Luiz, não é tão fácil assim. É questão de treino, gente, e consciência. Se nós ficarmos nos monitorando o tempo todo, desde que acordamos até ir dormir, o que estamos pensando, o que estamos sentindo, o que estamos falando e fazendo, a gente consegue sim. É treino. Mas como que eu saio de um estado de baixos recursos e vou para um estado de altos recursos? Aí existem diversas técnicas. Percebi que eu estou nervoso por algo que alguém me falou ou por algo que alguém me fez. Bem, uma das coisas que você pode fazer para sair desse estado de ira, de raiva, é ouvir uma música que você gosta. É ver um bom filme, é ir conversar com alguém que você gosta. O que a gente tem que fazer é sair daquele pensar e sentir e ir para um outro pensar e sentir positivo. E isso a gente faz de maneira consciente. Estou desmotivado, estou com preguiça. Bom, então eu vou pensar em coisas, em algo que me motiva, que me dê ânimo, que me faça ter vontade de fazer as coisas. O problema é esse, que normalmente a gente não percebe. Se não houver um esforço, né, de se monitorar, a gente não percebe que está triste, a gente não percebe que está depressivo, a gente não percebe que está pessimista, a gente não percebe que está com irado, a não ser que alguém nos fale. E mesmo assim, às vezes a gente não concorda. Então é importante que nós nos monitoremos o que pensamos e o que sentimos.
Normalmente a gente escuta, né, nas casas espíritas a importância do orar e vigiar. Orar é um dos macetes que a gente usa para sair do estado de espírito que a gente está, que a gente se conecta com bons espíritos. Mas o vigiar, né, vigiar os pensamentos, que é o que normalmente se pensa, é importante, mas o vigiar sentimentos também. Porque tem sentimento que não nasce no pensamento, por isso que a gente não percebe. E alguém às vezes ainda nos fala e a gente não concorda. Tem sentimentos que nós captamos no ambiente que nós estamos, por exemplo, o ambiente do trabalho, um ambiente estressante. Tem energias que nós captamos. Lembra que eu comentei que nós captamos energias do que comemos, da nossa alimentação, do ar que respiramos e do prana. Então, esse captar energia do ar que respiramos é captar energia do ambiente, de pessoas. Então, nós às vezes captamos energias de pessoas ou do ambiente e não percebemos. Então, vem um sentimento ruim, se a gente não estiver monitorando o sentimento, nós não percebemos. Ainda tem aqueles sentimentos inconscientes que a gente traz de outras existências, aqueles medos, né, que não percebemos. Então, é importante vigiar o que pensamos e o que sentimos. Como o pensamento é mais rápido que o sentimento, nós podemos, se estivermos fazendo esse monitoramento, né, se for uma emoção originada do pensamento, a gente vai perceber e vai bloquear exercendo a nossa vontade, a nossa determinação. Agora, se foi um sentimento que não nasceu do pensamento, não nasceu de um julgamento, foi uma coisa absorvida do ambiente, de uma pessoa depressiva, de uma pessoa irada, se nós estivermos monitorando o que pensamos, a gente vai perceber o que sentimos, nós vamos perceber. E aí fica fácil não, mas pelo menos aí a gente consegue trabalhar e mudar isso. Um exemplo, estou trabalhando, senta ao meu lado um colega de trabalho que teve um dia anterior ruim, brigou com a esposa, está com problema financeiro, e ele senta ao nosso lado mal-humorado, falando palavrão, reclamando da família, do trabalho. Bem, uma coisa que você pode fazer é se afastar, para não captar aquela energia. Outra coisa que você pode é continuar sentado na sua mesa, por exemplo, se você não pode sair, mas conscientemente se proteger, emanando, orando, fazendo uma oração ou fazendo emanações via pensamentos, sentimentos de boas energias para esse colega de trabalho. Outra coisa, né, é ir para o fight. Se aproximar dele, convidar para tomar um café, começar a conversar com ele, tentar fazer com que ele mude a visão dele, né? Que ele pense em outras coisas, que ele sinta outras coisas e saia daquela vibração ruim para uma vibração boa. Por exemplo, vamos falar de futebol, você sabe que ele é corintiano e o Corinthians ganhou, vamos falar de futebol, porque aí ele vai ficar feliz. Ele está reclamando do trabalho, você soube que vai ter que vai sair um plano de carreira, que vai ter um reajuste, lembre ele disso. O importante, né, é fazer com que ele saia do estado de baixos recursos para um estado de altos recursos, que ele pare de irradiar, emanar energias destrutivas e comece a emanar energias construtivas. Então, nós podemos ajudar o nosso próximo e se amar ao próximo atuando dessa forma. Agora, eu posso simplesmente, né, ficar no meu cantinho e emanar boas energias, não vai ser uma atuação direta, mas é melhor do que não fazer nada, ou eu posso me afastar, que não é uma atitude cristã. Agora, isso acontece conosco também. Às vezes nós acordamos mal, estamos com um problema financeiro, um problema familiar e não estamos bem. Então, cabe a nós procurarmos, de maneira consciente, fazer essa mudança, essa transformação, essa mudança de estado vibracional. Então, esse slide aqui eu coloquei para lembrar isso.
Tudo o universo é vibração e energia. Então nós, da mesma forma que nós emanamos energias através do que pensamos, sentimos, falamos e fazemos, nós também recebemos energias. Recebemos energias dos alimentos, recebemos a energia do ambiente, do ar que respiramos e recebemos a energia do prana. Essas energias podem ser energias que nós estamos recebendo e que nós estamos emitindo, podem ser energias boas ou ruins, construtivas ou destrutivas. Tudo é questão de sintonia, de ressonância. Porque tudo vibra. Eu coloquei esse slide para lembrar que o nosso corpo físico é composto de átomos e esses átomos vibram. Quando eu forneço energia construtivas, né, eu consigo alterar o estado de vibração dos átomos. Quando eu retiro energia, eu também mudo o estado de vibração dos átomos. Isso é ciência, isso acontece de fato. Tudo é assim. Tudo é assim. O nosso corpo não é estático. Existem cálculos aí que diz que a cada 7 anos todas as nossas células, todos os nossos átomos são trocados. O que continua? É a nossa consciência que mantém o corpo plasmado, porque a matéria toda é trocada. Então, o tempo todo tem elétrons se aproximando do núcleo, elétrons saindo do núcleo, e é esse se aproximar ou se afastar do núcleo que cria as vibrações que são irradiadas, né, pelo nosso corpo físico e que os equipamentos médicos conseguem captar. Numa ultrassonografia, num eletrocardiograma, numa leitura térmica, enfim. Esses exames modernos, para eles captarem imagens, captarem situações, o que eles trabalham são as energias que o nosso corpo irradia, senão não tem como. Se fosse um corpo negro que não emite energia, né? Então nós, quer queiramos, quer não, emitimos energias e absorvemos energia. Então nós precisamos ter essa consciência que nós precisamos processar bem as energias que nós absorvemos para, na hora de emitir, construirmos um universo que nos cerca positivo. Como nós fazemos isso? Através dos chakras, que vocês também vão ter aulas só a respeito disso. Chakras seriam pontos de força, como é colocado no livro dos Espíritos, que fazendo paralelo com a tradição oriental, com a teosofia, hinduísmo, budismo, seriam pontos de poder ou centros de força, onde a energia é captada e é distribuída pelos diferentes corpos. Nós não temos só esse corpo físico. Nós temos um corpo físico, sim, que é o corpo que a gente usa para se manifestar na matéria. Mas nós temos corpos astrais, que nós usamos para nos manifestarmos no plano astral. Nós temos corpos mental inferior, que nós utilizamos para nos manifestar no plano mental, no plano concreto, no plano do pensamento. Nós temos corpos para nos manifestarmos no plano mental superior, no plano intuicional, no pensamento abstrato. Nós temos corpo búdico, nirvânico, ou seja, nós temos vários corpos, nós espíritos, para nos manifestar nos diferentes planos de existência. O único corpo, né, que nós usamos para manifestar no plano físico é o corpo físico. E é o de matéria mais densa. Interligando esses corpos, vocês vão ter aulas específicas sobre isso, nós temos então os chakras.
Então, do corpo físico para o corpo etéreo, né? Que é o duplo etéreo, né? Para o corpo astral. Nós temos ductos que interligam um corpo no outro corpo e de um corpo para outro corpo, então tem esses ductos, e na extremidade desses ductos nós temos os chakras no plano astral, que corresponde no plano físico aos plexos nervosos. Então, no corpo físico, nós temos aglomerados de nervos. Esses aglomerados de nervos, de nervuras, estão conectados com os corpos do astral por ductos. Nós captamos energia através desses ductos. Na verdade, não é através desses ductos, é através desses chakras, desses pontos de poder, de força, e através disso, desses pontos de absorção, de prana, nós distribuindo por todos os corpos. E é através disso que nós também podemos, que nós controlamos todos os corpos, nós podemos praticar a autocura ou, ao contrário, destruir nossos corpos. Então, isso é científico. O que nós pensamos e sentimos influencia nos nossos corpos. Olha como isso é forte. Ou seja, o que nós pensamos e sentimos faz com que nós falemos e façamos. Ou seja, o nosso falar e agir nasce antes do nosso pensar e sentir. Sim, nós captamos energia pelos chakras. E nós distribuímos essas energias através dos ductos que conectam esses centros de poder, esses centros de força dos diversos corpos. Então, se eu espírito, estou com pensamento ruim ou sentimento ruim, eu, através desses pontos de força e através desses ductos, eu irradio isso para todos os meus corpos. E aí, em última análise, acaba estourando no corpo físico. Eu não estou falando que todas as doenças, eu não estou falando que todas as nossas doenças são causadas pelo nosso pensar e sentir. Eu estou dizendo que existem doenças que são causadas por nosso pensar e sentir. Porque essa nossa máquina biológica é uma máquina. Então, à medida que ela vai envelhecendo, nós espíritos, nós vamos tendo dificuldade em controlar essa máquina. Porque ela está envelhecendo como uma máquina qualquer. Não tem como. O que depende o corpo controlar, o espírito controlar o corpo é a quantidade de energia vital necessária. O espírito precisa, cada corpo tem uma energia vital necessária, sei lá, vamos supor 70. Nível 70, que é o mínimo que aquele corpo precisa para se manter controlável pelo espírito. Se cair de 70, o cordão de prata que liga o plexo solar da máquina biológica com o chakra astral se rompe e o espírito não consegue mais controlar o corpo físico, aí se dá morte física. Então existe um tempo de vida para a máquina biológica. Então, à medida que a máquina biológica vai envelhecendo, é lógico que vai começando a aparecer problemas na máquina biológica que a gente vai tratando através da nossa medicina. Mas além desses problemas que a nossa máquina biológica pode ter, nós, com o nosso pensar e sentir, podemos criar outros problemas ou gerar problemas que ou iriam demorar muito para aparecer ou não teríamos. Como também podemos curar a máquina biológica através do nosso pensar e sentir. Como tudo é energia, tudo é arranjo molecular, tudo é combinação atômica, até um câncer, teoricamente, dependendo do poder pessoal que cada espírito tem, é possível de ser curado ou de não ser curado, mas ser tratado de forma que a pessoa não venha morrer do câncer. Então nós produzimos o tempo todo, através do nosso pensar e sentir,
karma ou dharma. O que seria o karma? É a energia destrutiva. O que seria dharma? A energia construtiva. Na verdade, o dharma e o karma é o gradiente, é o saldo, né, das nossas ações, dos nossos falares, do nosso pensar e sentir. Então nós podemos produzir dharma e karma, produzimos dois normalmente durante o dia, durante uma vida. E nós devemos produzir conscientemente a maior quantidade de dharma possível, porque o dharma constrói o universo ou produz causas que são interessantes para a nossa evolução. Causa e efeito. Se nós queremos colher bons efeitos, devemos produzir boas causas, ou seja, devemos produzir dharma. Quando eu irradio energias destrutivas, eu causo efeitos para o universo que me cerca ruins, ou seja, gero karma. Então, o karma e o dharma acompanham não só a vida na matéria do espírito, acompanham a vida do espírito enquanto ele evolui em direção ao Pai. Então, o problema é que quando temos muito karma, esse karma nos traz uma vida difícil no plano físico, porque são energias destrutivas, nós estamos colhendo frutos do que plantamos. Então, uma vida difícil, porque temos muito karma. Então, temos que produzir mais dharma para contrabalançar o karma que temos. E às vezes nós encarnamos com tanto karma que nós não temos, o espírito não tem energia necessária para produzir corpos físicos perfeitos. Então ele nasce com um problema intelectual ou nasce com defeitos físicos porque ele tinha tanto karma que faltou energia para ele plasmar um corpo perfeito. Ou se ele conseguiu plasmar um corpo perfeito, o karma que ele tem atrapalha, dificulta a caminhada dele na matéria. Então nós temos que tomar essa consciência que nós da causa e efeito. E para produzir dharma é só amar. É só o amor, aí que está. O amor é energia bem processada. E o que é amar? Amar é simplesmente pensar e sentir coisas boas. É ser bom, é ser benevolente. Mesmo quando estivermos sozinhos, mesmo quando estivermos em quatro paredes. Pensar e sentir o bom, mesmo quando estamos sozinhos. A gente acha que fazer o bem é ser bom. Não, eu posso fazer o bem e não ser bom. Não bom o suficiente. Ser bom é fazer o bem o tempo todo. Não fazer o bem de vez em quando ou quando me é conveniente. Bem, obstáculos do amor, eu vou passar rápido esses slides porque eu já comentei na aula passada, né? Mas o fato é que os obstáculos que a gente vê, o amor serve de ponte. Isso é a nossa vida, quer dizer, todas as dificuldades, problemas, obstáculos que nós enxergamos, se nós tivermos amor no nosso pensar, sentir, esse amor serve de ponte, serve de instrumento, de ferramenta para a gente ultrapassar ou pelo menos suportar esses obstáculos. Então, lembrando, o nosso ego dificulta o ato de amar. Por isso que temos que usar a humildade lá da primeira bem-aventurança para controlar o nosso orgulho, a nossa vaidade, para que eles não sejam ruins. É por isso que na segunda bem-aventurança eu preciso controlar o meu ego, educando o meu tolerar, a minha paciência, o meu sentido de posse, o meu sentido de superioridade. Porque o ego, ele acha que é algo especial. Então ele acha que tem que ser feito tudo do jeito dele. Se não é feito, ele é intolerante. O ego quer que seja feito tudo no tempo dele. Se não é, ele fica impaciente.
O ego acha que tudo lhe pertence. Se alguém questiona isso, ele vira possessivo, vira ciumento. O ego se acha de alguma forma melhor que os outros, né? Se alguém questionar isso, né? Aí vem a questão da arrogância, do orgulho exacerbado. Enfim, né? Nós temos que educar o nosso ego. As duas primeiras bem-aventuranças tratam justamente disso. O ego atrapalha o ato de amar. A dor, né, vocês vão ter aula sobre isso, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Eu já comentei sobre isso. Viver dói. Mas quando eu estendo essa dor mais do que o necessário, eu sofro. O sofrimento não é necessário, só atrapalha a caminhada evolutiva. E o conformismo, resignação. O conformismo é a resignação passiva, né? Não ajuda em nada. Eu vejo o obstáculo e não faço nada. Na resignação, melhor é aquela que é adaptativa, aquela que apareceu obstáculo. Pois, então se apareceu obstáculo para mim é porque é uma chance, é uma oportunidade de crescimento pessoal, de eu mostrar meu valor. O que eu preciso fazer para ultrapassar esse obstáculo, ou contornar esse obstáculo, ou suportar esse obstáculo? Vamos à luta. Essa resignação que nós devemos cultivar, não aquela resignação, Deus quis assim. Deus não quer nada. Quem tem que querer somos nós. Deus não quer nosso mal, né? Deus não quer criar nossa dificuldade. Ele não é um menino levado que fica colocando obstáculos para a formiguinha ter dificuldade de passar. Os obstáculos nós colocamos com as nossas escolhas, com o nosso pensar e sentir. Então, se aparecer o obstáculo, é porque nós precisamos, né, usar esse obstáculo como instrumento de refinamento espiritual, de reforma íntima. Então, o amor é poder. Ele ensina, reconstrói, resgata, ajuda, reencontra e cura. O amor. O amor é poder, então ele não suporta outro poder. Se tiver uma outra origem de poder que não seja no amor, então não existe amor ali. Como o amor já é o poder supremo, é o poder divino, ele não precisa de outro poder. Então não tem desejo de poder. A evolução se dá no sentido de ser. Eu quero ser, eu não quero ter. Eu não quero ter poder, eu quero ser poder, eu quero ser amor, eu quero mais ser. E uma forma de você irradiar amor é se colocar na posição de servidor. Servidor de Deus, servidor do próximo, servidor da comunidade, da sociedade. Sem segundas intenções. Se oferecer para ajudar o próximo a se levantar, a ter uma consciência maior, a ter uma vida de uma qualidade melhor. Isso é amor na prática. Isso é irradiar coisas boas. Eu queria fazer um exercício rápido com vocês que permite vocês terem uma ideia qual é o nível vibracional que vocês estão. É um teste com 5 questões que eu gostaria que vocês respondessem de maneira honesta. Eu não vou precisar saber do resultado, né? Eu mandei um link para o Fred. Fred, está no seu WhatsApp. Se você puder, coloque esse link no grupo da turma. E eu gostaria que vocês fizessem agora essas 5 questões. É um formulário do Google, onde vocês vão responder 5 questões. É só ler e responder, não tem que escrever nada, é só selecionar a opção. Depois, no final, clicar em enviar. Se você quiser, é bom fazer isso, anote as respostas, só para a gente poder continuar a aula. Então, de novo, respondam de maneira honesta, para que vocês tenham uma ideia que tipo de energias estão irradiando.
Fred, você envia para mim, por favor? Enquanto vocês fazem esse formulário do Google, eu vou continuar aqui, depois eu comento rapidamente sobre eles, tá? Então, nós irradiamos energias o tempo todo, quer queiramos ou não. Cabe a nós, com a consciência das informações que eu trouxe aqui, da aula de hoje, fazer isso de maneira consciente para que essas irradiações sejam construtivas para o universo que nos cerca e nós mesmos, porque nós vamos receber a energia que estamos irradiando, quer queiramos, quer não. Então, repassando rapidamente, nós precisamos, né, nos amar. Se nós não nos amarmos em equilíbrio, não conseguimos amar o próximo e, por conseguinte, não conseguimos amar ao Pai, ao Criador. Tudo começa em nós. Precisamos nos amar em equilíbrio. Nem de mais e nem de menos. Porque se eu me amar demais, eu vou ter um orgulho ruim. Se eu me amar de menos, eu vou ter uma vaidade ruim. Então, eu tenho que estar em equilíbrio, me amar de maneira equilibrada. Tendo orgulho bom, que é aquele orgulho que não me faz sentir melhor do que o meu próximo, em nada. Ter a vaidade boa, aquela vaidade que me faz gostar de mim, para que eu tenha um corpo saudável, uma mente saudável, e não para agradar alguém, para ganhar a atenção de alguém. Eu preciso amar o próximo, porque no próximo é uma manifestação do divino. Então, se eu não amar o próximo, eu estarei sendo hipócrita quando digo que amo o Pai. Então, eu preciso amar o meu próximo. E aí, né, estou amando o Pai. Porque como o Pai está manifesto em tudo, se eu amo o meu próximo, e esse próximo eu vou colocar agora no sentido mais genérico possível, né, no sentido do próximo também não ser só espíritos encarnados como humanos, mas também animais, plantas, rios, matas, o planeta em si, né? Ou seja, tudo é manifestação do Pai, do Criador. Então, se eu amo o meu próximo, eu estou amando a Deus. Estou seguindo o mandamento maior, amar a Deus sobre todas as coisas, amando o próximo como a mim mesmo, onde o próximo é o universo que me cerca. E, né, para terminar, eu preciso amar os meus inimigos. Porque amar a quem gostamos, amar aos nossos amigos, aos nossos parentes, companheiros, filhos, irmãos, pais, isso é fácil. Isso qualquer um tem condição de fazer sem muito transtorno. A prova de valor está justamente em amar aquele que nos persegue, em pensamentos, sentimentos, em palavras, em atos. Lembrando da aula passada, Jesus pediu que nós amássemos ao nosso próximo e não que nós gostássemos do que o nosso próximo pensa, sente, fala ou faz. Eu não preciso gostar do meu próximo, eu preciso amar o meu próximo, porque ele é meu irmão. Ele é um espírito em evolução como eu sou. Ele tem o mesmo Criador. É isso que eu preciso ter de consciência. Bem, aqui está a bibliografia. Depois eu vou passar para o Fred. E o formulário. Vocês conseguiram fazer, gente? Tá. Então, de acordo com as instruções do formulário, vocês repararam lá. Toda vez que vocês responderam a alternativa A, são 40 pontos, alternativa B, 60 pontos, alternativa C, 80 pontos, D, 100 pontos e E, 120 pontos. Então, começando no 40, né, acrescentando de 20 em 20. Você soma a quantidade de pontos que você tem, essa é a sua frequência de vibração, média. E aí, na tabela, você pode repetir esse teste quantas vezes quiser. Tem uma tabela na segunda página do formulário que tem lá as frequências e as emoções correspondentes e tem também lá uma interpretação dos resultados. Informação para vocês.
Isso não é sonho de alguém, especulação. O cientista que desenvolveu essa tabela, ele estudou 20 anos para compilar essas informações. Então é uma pesquisa, é um norte-americano, psiquiatra, médico. Durante 20 anos ele pesquisou sentimentos humanos e a influência que esses pensamentos e sentimentos humanos tinham sobre o corpo da pessoa e sobre o universo à sua volta. E tudo nasceu no século passado por um cientista que eu não me recordo o nome agora, que ele percebeu que o meio ambiente influencia na musculatura do ser humano. Então, quando uma pessoa, né, estava num ambiente negativo, pobre, ela tinha uma musculatura fraca. Né? Quando ele estava com medo, né, isso, na verdade foi só a primeira percepção foi a influência externa, né, no nossa musculatura. Mais tarde, um outro cientista descobriu que os nossos sentimentos e pensamentos também influenciavam a nossa musculatura, o nosso corpo. Então, o sentimento de medo, por exemplo, né, deixava a nossa musculatura mais frágil. Aí um terceiro cientista, que foi o que compilou essa tabela, ele fez vários experimentos com diversas pessoas de diferentes sexos, de diferentes níveis culturais, de diferentes locais, para perceber que tipo, né, de influência causava o sentimento, né, na própria pessoa e nas outras pessoas, no universo que ele estava. E ele compilou essa tabela. O fato é que o nosso inconsciente tem uma série de informações que influenciam o nosso corpo. Tem um experimento até muito fácil, né? Eu esqueci o nome da ciência agora, que estuda o movimento dos corpos. Eu não sei se tem alguém aqui da área de fisioterapia, acho que é cinesiologia. É isso mesmo, cinesiologia. E foi percebido então que existem até inclusive experimentos práticos que esse médico, esse psiquiatra usou para fazer essa tabela. O mais simples dos que eu já vi é o do pêndulo humano. Então, quando a pessoa ela pende para frente é um sim, quando ela pende para trás é um não, ou então aquele movimento onde ela faz um círculo, né, com os dedos, e com a outra mão ele faz uma pinça e tenta separar isso. Então, por exemplo, se você falar meu nome é Luiz. A gente usa muito essa técnica no Theta Healing, a gente usa muito essas duas técnicas para confirmar a crença limitante e sempre funciona. Isso, tá. É surreal. Eu li algumas coisas, eu vi alguns vídeos. Mas o Theta Healing, verdade, o Theta Healing usa isso. Inclusive, alguns vídeos que eu vi fala sobre o Theta Healing. Então, as pessoas, quando elas colocam uma crença limitante, por exemplo, e ela quer testar se ela tem aquela crença ou não, ela usa isso aqui. Lógico que você tem que estar em uma condição tranquila, sem nenhuma tensão, com foco, hidratado, enfim, tem umas condições que você tem que ter para o teste funcionar bem. Depois da taça até pode passar algumas informações para vocês, mas funciona. Ou seja, mesmo que se você quiser se conhecer, você pode usar essas técnicas do Theta Healing, da cinesiologia, para se descobrir. Então você faz uma pergunta, por exemplo, se eu estou pegando aqui meu polegar e meu indicador. Algumas pessoas preferem pegar o anelar, algumas pessoas preferem pegar o mínimo, porque dizem que o indicador e o polegar tem uma pinça muito forte e às vezes influencia. Mas também funciona, né? Então eu estou pegando aqui o polegar e o indicador.
E com a outra mão eu faço uma pinça. Se eu estiver nessa condição, né, hidratado, um ambiente tranquilo e sem nenhuma tensão, fechar o olho, porque isso desliga um pouco as influências externas, e falar uma verdade, eu consigo abrir, usando esses dedos, né, eu consigo abrir, separar o meu polegar e o meu indicador. Se eu colocar uma coisa que não seja verdadeira para o meu inconsciente, eu tentar fazer isso, eu já não consigo. Então, por exemplo, eu falo meu nome é Luiz, né, e tento abrir, eu consigo abrir. Eu falo meu nome é João, eu tento abrir, eu não consigo abrir porque o meu inconsciente não deixa, porque eu estou falando uma mentira. Vocês se entenderam? Então você pode, depois vocês pratiquem isso, ó, de novo. Estou com o meu indicador e polegar juntos. Se eu tentar abrir e eu tiver primeiro feito uma proposição verdadeira, eu consigo. Então está fechado e eu vou dizer em voz alta, né? Meu nome é Luiz. Tento abrir, eu abro facilmente, porque o meu inconsciente não vai resistir com que eu faça isso. Aí, de novo, volto para a posição original e falo agora, meu nome é João. Tento repetir o procedimento, eu não consigo, porque o meu inconsciente não deixa, pois isso não é verdade. É um exercício bobo, mas que dá para a gente perceber a interferência do nosso inconsciente, da forma como nós pensamos e sentimos, de maneira mais prática sobre o nosso organismo. Ou seja, se isso funciona como uma coisa tão boba, imagina o que o nosso pensar e sentir pode fazer no resto do nosso corpo. Isso aí. Tá? Então, para concluir só, a maioria de vocês, pelo menos é o estudo estatístico, deve ter ficado no patamar de 200 e 300 Hz. Ou seja, as duas primeiras opções, mas normal. Dizem que nos estudos 85% da população vibra, né, em média 300 Hz. O que nós temos que fazer? Né? Procurar mudar a nossa forma de pensar e sentir, e isso basta praticar o amor verdadeiro para a gente subir na escala.